Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós falaremos de razão cosseno no ciclo trigonométrico. Vamos ver como é que funciona, lembrando que a gente sempre vai estar tratando dos ângulos notáveis, os correspondentes a ele nos outros quadrantes e também dos ângulos das extremidades do eixo cartesiano, quando ele corta a circunferência. Então são as extremidades aqui, aqui, aqui e aqui. Então nesse primeiro momento nós vamos falar aqui do primeiro quadrante. Como é que funciona? Então vamos entender. Razão cosseno. O que é razão cosseno? Dado um arco qualquer, a projeção desse arco vai determinar o valor do cosseno. Mas essa projeção vai ser aonde? No eixo do x. Lembra que na aula de seno nós vimos que a projeção era toda no eixo do y. O cosseno, as projeções são no eixo do x. Então aqui vou fazer um arco, né? Para a gente poder começar a falar sobre ele. Então vamos por aqui. Traçar um arquinho aqui. Vou até usar outra caneta para marcar aqui, ó. Então esse aqui é o nosso arco. Ele mede um ângulo, pode ser um ângulo θ. E como é que fica para a gente fazer essa projeção? Então, dado esse ângulo qualquer, menor que 90, né, maior que zero, se eu transformar ele aqui, ó, a ponta do meu arco vai ser transportado e projetado no eixo do x. Esse pedaço do eixo do x é positivo. Então, todo e qualquer ângulo que esteja nesse primeiro quadrante, ele terá como cosseno um valor positivo. Como nós vamos trabalhar só com ângulos notáveis e as extremidades, nesse primeiro quadrante eu tenho duas extremidades, que é o 0 grau e o 90 graus. Essas duas extremidades. Tenho aqui ao longo do meu primeiro quadrante, eu tenho os ângulos notáveis 30, 45 e 60. Então nós vamos definir esses 5 valores, como é que fica usando a razão cosseno. Então vamos lá. Começando aqui pelo zero, se a projeção é aqui em cima. Professor, mas não tem que colocar o raio? Exatamente. Ó. Todo ciclo trigonométrico, o raio é 1. Então daqui até aqui tem uma unidade. Tá bom. Então aqui é 0, é o centro. Daqui a aqui também é uma unidade. Bom, estamos no primeiro quadrante, não vou mexer com os outros por enquanto. Então vamos lá. Seno foi na aula anterior, agora vamos ver o cosseno. Cosseno de 0 grau. Quanto vale o cosseno de 0 grau? Vamos para a projeção. Se o ângulo está aqui, 0 graus, ó, vai começar o ângulo, está no zero, não começou ainda. 0 grau. Ele vai projetar no eixo do x. Então, o eixo do x, onde vai ser a projeção. 0 grau projetado aqui em cima do eixo do x, vale quanto? 1. Se fosse projetado no eixo do y, valeria 0, que é o caso do seno. Aqui é cosseno, ele vale 1. Então, seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Seguindo, o primeiro ângulo notável que nós vamos encontrar aqui é o de 30 graus. Então, cosseno de 30 graus. Nesse caso, a gente vai usar a tabela trigonométrica, né? Na tabela trigonométrica, o cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2, que a gente encontra lá na montagem da tabelinha, usando aquela musiquinha. Subindo, nós temos cosseno de 45 graus. Cosseno de 45, também pela nossa tabelinha, raiz de 2 sobre 2. Continua mais um pouquinho, nós temos agora o cosseno de 60 graus. Quanto que é o cosseno de 60 graus? Também pela nossa tabelinha, ele vai projetar aqui no eixo do x, é 1 sobre 2. E terminando a volta aqui no primeiro quadrante, ele vai bater aqui no ângulo de 90.
Então, quanto que é cosseno de 90 graus? Vamos voltar aqui? Se ele bateu aqui, ó, meu ângulo está aqui. Eu quero saber, ó, o arco abriu, bateu aqui. Um ângulo de 90 graus. Quanto vale esse cosseno? Primeiro, onde é a projeção do cosseno? Eixo do x. Então ele vai ter que descer até o eixo do x para verificar quanto dá. Quanto dá o valor aqui no eixo do x? 0. Então no cosseno de 90 graus é 0. Perceba a diferença, ó. Aqui no 0 graus, ele não tem que projetar para cá, porque projetando aqui ele vai procurar o y, ó. Agora ele projeta no x. Como ele projeta no x, o x já é aqui. Por isso que vale 1 quando é 0. Deu para entender direitinho? Então vamos só marcar a última coisinha que ficou faltando aqui, que é o sinal. Dentro do primeiro quadrante nós vimos que todos os valores são positivos. Por que positivo? Porque esse lado do eixo cartesiano, ele é todo positivo. Daqui a pouquinho veremos o segundo quadrante. Se você gostou desse vídeo, dê seu like e assista a nossa próxima aula, que é continuação.